Boleto bancário, né? Assim, sabe? Ai, ó, eu já fui, e eu vou mesmo. Na última formatura da Polícia Federal eu fui, convidado pelos alunos para Brasília. Eu fui no da PRF, que foi em Floripa. Ah, agora eu entendi. Porque você gosta de dar aula. Sim, mas é top, mas dia da celebração, o dia mais importante, olha. O da PRF, só para você ter ideia, eu estava dando aula em Porto Alegre, e aí fui para Floripa, fui para festa, saí da festa, peguei o avião para dar aula de manhã em Porto Alegre. Nossa. Compromisso com meus alunos, não deixo mesmo. Se me convidar, eu vou. Pode ir no Brasil todo, ó, para você que está em casa aí. Fizer festa de aprovação, pode me chamar que eu vou para qualquer lugar do Brasil. Ó, Sim. Nossa. pode ir. E eu só preciso do convite e da comida paga. Né? Que a formatura é isso, né? É o mínimo. Depois o resto eu me viro. Então, garrafa de uísque livre, festona lá e vídeo pro YouTube. Depois vocês entram lá no canal do YouTube, lá tem a festa de formatura da PF e da PRF. As duas festas de formatura que eu fui, foi emocionante, bom demais. Professor, é que você não... Próximo agora é TRT. Próximo agora, formatura TRT. Não tem formatura não, filho. Só tomar posse. Não, mas a gente inventa. Vamos lá. Galera, A gente faz, a gente queria. remédios constitucionais. Tá aqui uma parada que obrigatoriamente você vai se deparar com alguma questão na sua prova, obrigatoriamente. É impossível você estudar para concurso e você não encontrar pelo menos uma questão de remédio constitucional em suas provas, tá? E quando a gente fala de remédio constitucional, pode vir uma questão mais superficialzinha do texto constitucional, pode. Vai do inciso 68 até o 73. Mas pode vir uma questão mais aprofundada, e é isso que a gente vai trabalhar aqui com vocês, as várias perspectivas dos remédios constitucionais. O que são os remédios constitucionais? Remédio constitucional são ações judiciais que são utilizadas para proteger alguns direitos específicos. Então, existem alguns direitos previstos na Constituição que eles requerem uma proteção específica e, portanto, a Constituição criou o chamado remédio constitucional. Quais são eles? Primeiro, temos aí o habeas corpus, temos o habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, mandado de injunção e ação popular. Acho que eu cheguei a comentar com vocês que algumas bancas consideram também como remédio constitucional dois outros institutos do artigo 5º, que é o direito de petição e o direito de certidão. Eu não gosto dessa classificação como remédio, porque, para mim, direito de petição e direito de certidão são substancialmente diferentes dos remédios. Porque os remédios são ações. Direito de petição não é ação. Direito de certidão não é ação. Direito de petição é, eu quero uma informação. Direito de certidão é, eu preciso de uma certidão. Não é ação judicial. Mas caiu agora no concurso do TJ e Rio Grande do Sul. Exatamente essa questão. Né? E ele colocava lá esses dois aí como remédio constitucional também. Então, como alguns doutrinadores consideram direito de petição e direito de certidão como remédio, se porventura vier na sua questão, o que você tem que avaliar? Olha as outras alternativas para ver se não tem alguma mais correta. Se não tiver, vai nela mesmo. Mas essas aqui são as principais, são aqueles remédios que a doutrina não tem divergência sobre a sua natureza, tá? Começando aqui, vamos falar sobre o habeas corpus. Primeiramente, vamos ler o inciso 68. O inciso 68, ele traz aí o habeas corpus. E ele diz o seguinte: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Habeas corpus. Primeira pergunta de prova é: o habeas corpus protege qual direito? Liberdade de locomoção. Então, a primeira coisa que você precisa identificar, e não pode esquecer para a sua prova,
é que ele protege a liberdade de locomoção. E ele protege a liberdade de locomoção todas as vezes que a liberdade de locomoção for restringida com ilegalidade ou abuso de poder. Então, cuidado com as questões práticas de prova. Tem que ficar configurado a ilegalidade ou abuso de poder. Não é qualquer restrição da liberdade de locomoção que cabe ilegalidade, que cabe o habeas corpus. Por exemplo, eu sempre gosto de citar um exemplo da minha filha. Minha filha com 16 anos, ela terminou o ensino médio, entrou na faculdade de Direito. E ela já fazia concurso público, então ela já tinha visto isso, já sabia. Aí quando você tem 16 anos e entra numa faculdade de Direito, você já acha que você é dono do seu próprio nariz, né? Só que às custas do pai, é fácil, né? Ser dono do próprio nariz com as custas do pai é fácil. E aí um dia ela olha pra mim e fala assim, aí coroa, vou viajar com meu namorado, sei que eu volto. Aí eu falei, você vai viajar? Tá. Tranquei ela no quarto, falei assim, você vai viajar na maionese, fica aí agora de castigo aí pensando na vida. Aí ela pegou, na hora que eu virei assim, ela olhou, bateu na porta assim, ó. Aí, vou entrar com habeas corpus. Mas, rapaz, pergunto, cabe habeas corpus, sim ou não? Cabe. Sim ou não? Cabe. Lógico que não. Porque até os 18 anos, ela não tem autonomia de vontade e eu tenho poder sobre ela. A lei me conferiu isso. A lei deu para mim o chamado poder familiar, tá no Código Civil. E ela disse assim, ó, até ele ter 18 anos, ela é relativamente capaz. Eu que tenho a responsabilidade sobre ela, eu represento ela. E eu posso restringir a liberdade de locomoção dela com legalidade. Então, não é porque a historinha da prova começou a dizer restringiu locomoção, pronto, cabe habeas corpus. Negativo. Tem que ser restrição da liberdade de locomoção com ilegalidade ou abuso de poder. Se o cara cometeu um crime, foi flagrado cometendo um crime e foi preso, tem ilegalidade aqui? Não, prisão em flagrante. Prisão em flagrante está prevista em lei. Então, não cabe habeas corpus. Cabe outra forma de relaxar habeas corpus. Tem que ter ilegalidade ou abuso de poder. O Lula entrou com isso também, né? No processo do Lula. Entrou, cara, é super natural. Por quê? Porque o Lula ele está preso, ele está com a liberdade de locomoção dele restringida. Então, o que ele pode agora? Ele pode entrar com habeas corpus, só que ele tem que comprovar o quê? Ilegalidade ou abuso de poder. Se ele não conseguir comprovar isso, ele não sai. Então, o remédio, quando ele entrou com habeas corpus, foi indeferido, por quê? Porque não se verificou ilegalidade ou abuso de poder. Entendeu? Mas é o melhor remédio ali no caso do Lula. Por quê? Por que eu entraria, se fosse eu no lugar dele? Entraria com habeas corpus porque tem uma ilegalidade na prisão. Eu estou cumprindo pena sem ter o trânsito em julgado. Aí eu atacaria a presunção de inocência. Né? Que é o que o advogado dele fez, que qualquer defesa, qualquer advogado faria. Se a sua filha tivesse sido emancipada, ela poderia? Porque Perfeito. ela já é maior de... O colega complicou um pouco aqui o nosso exemplo aqui, mas trouxe um elemento muito importante. Se a minha filha se emancipa, a emancipação ela antecipa o quê? 18 anos. Né? Não. Ela antecipa. Não antecipa 18 anos. Ela pode ser Não é na punida sua por um direita. crime? Não. Não, então ela não antecipa 18 anos. A emancipação antecipa capacidade civil. E, obviamente, se antecipa a capacidade civil, eu perco sobre ela poder familiar. E aí ela... Aí ela poderia, entendeu? Haveria ilegalidade. Mas como só eu confiro a emancipação, você acha que eu fui doido? Né, velho? Aqui, ó. O meu, inclusive, o da Visão, moleque doido, morrendo de saudade, vi ele hoje. O Davi vai fazer 18 anos esse mês. Né? Já é o segundo que eu meto o pé na bunda agora, ó. Só falta mais 2. Caraca, velho, tá foda, velho. Mas a gente chega lá, velho. Meter o pé na bunda de todos, né? Logo, logo. Então, cuidado com isso aqui, porque ele pode trabalhar nessas pegadinhas na prova, tá? O outro elemento importante. Precisa ter havido a restrição da liberdade de locomoção? Não. Pode haver uma ameaça. Se houver a ameaça, cabe o habeas corpus preventivo. Agora, se houve já a restrição da liberdade de locomoção, aí vai caber o chamado habeas corpus repressivo. Tá? Então, duas situações aqui interessantes que podem aparecer aí na sua prova sobre liberdade, sobre o habeas corpus. Agora a gente vai além do texto constitucional. Tá, só mais um detalhe do texto. Habeas corpus é uma ação gratuita. Guardem isso. Não paga custas judiciais, tá? Então é uma ação gratuita. Agora a gente vai para além do texto. Toda vez que você tiver uma ação de habeas corpus, é natural você encontrar 3 partícipes processuais. Quem são esses 3 partícipes processuais? Nós temos aí o impetrante,
impetrante. Impetrante é quem entra com a ação, tá? Quem impetra o habeas corpus. Temos o paciente. Paciente é quem está doente. Se o habeas corpus é um remédio, então o paciente é quem está com a liberdade de locomoção restringida. Ok? E nós temos a autoridade coatora. Autoridade coatora. Autoridade coatora é a autoridade pública ou privada que restringiu a liberdade de locomoção. Beleza? Tudo bem até aqui? Agora vamos para as questões, hein? Atenção, que agora é onde o bicho pega. Quem pode impetrar um habeas corpus? Quem pode ser impetrante? Qualquer ser humano. Qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus. Quando a gente fala qualquer pessoa, a gente está falando inclusive o próprio paciente. E esse remédio ele é tão universal que você não precisa nem de um advogado. Tá? Então, a capacidade postulatória é para qualquer pessoa. Então, eu posso impetrar um habeas corpus em favor de mim mesmo, ou eu posso impetrar um habeas corpus em favor de um terceiro. Né? Então, o impetrante pode ser o paciente, pode ser um terceiro. Não precisa ser necessariamente o paciente. Tá? Não precisa de advogado. Queridos, olha a pergunta, hein? Um menor pode impetrar habeas corpus? Pode. Claro que pode. Qualquer pessoa. Um louco pode impetrar habeas corpus? Pode. Sim ou não? Pode, ele quer pessoa? Sim, qualquer pessoa. O que eu quero dizer com isso é que não precisa ter capacidade civil. Então, qualquer pessoa. Tá? Porque ele é o remédio mais amplo que existe. Porque realmente ele está mexendo com um dos direitos mais importantes, que é a liberdade de locomoção. Ok? Agora eu vou complicar um pouco mais. Atenção. Você falou uma coisa legal. Você falou assim, qualquer ser humano. A pergunta é, precisa ser um ser humano para impetrar habeas corpus? Não, pode ser jurídico também. Vai impetrar, não pode ser Então, olha só que questão bacana. Então, não precisa ser um ser humano para impetrar habeas corpus. Porque uma pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus. Tá, Daniel, mas a pessoa jurídica não anda. Como é que ela vai impetrar um habeas corpus? Eu pergunto, precisa andar para impetrar? Não, você precisa andar para ser paciente. Então, pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus, mas não pode ser paciente de habeas corpus. Tudo bem? Agora, uma outra questão. Autoridade coatora. A autoridade coatora ela pode ser tanto uma autoridade pública ou privada, que restringiu a liberdade de locomoção com a ilegalidade. Ok? Situações peculiares do habeas corpus agora, que podem cair na sua prova. Primeira situação peculiar. Guardem. Bom para o colega ali. Não cabe habeas corpus em punição disciplinar militar. Artigo 142. Né? Ele já entrou umas 10 vezes lá, que ficou preso lá, ele tentou se livrar lá, não conseguiu. Então, não cabe habeas corpus em punição disciplinar militar, artigo 142. Tá? Não cabe, é determinação constitucional. Por que não cabe? Porque o regime militar é um regime mais rigoroso. E aí, administrativamente, é possível prender uma pessoa que cometa alguma irregularidade administrativa. Tipo, o cara chegou atrasado. Aí chegou atrasado para trabalhar, no militar, ele fica preso. Num serviço civil normal, ninguém vai ficar preso porque chegou atrasado. Você pode descontar o ponto, você pode dar uma advertência, mas você não pode ser preso. Entendeu? Essa é a ideia. Mas, no militar, se você chegar atrasado, você é preso. Né? E aí? Cabe habeas corpus aqui? Ah, eu vou entrar com habeas corpus porque eu fui preso porque eu cheguei atrasado. Não, se você chegou atrasado e o regimento diz que pode ser preso, não cabe habeas corpus. Tudo bem? Mas atenção. O STF flexibilizou isso porque percebeu que o regime militar estava facilitando abusos de poder. Então, tipo, o oficial lá, muito vingativo, queria se vingar do subordinado, ia lá e prendia ele por qualquer motivo, mesmo quando não havia motivo. E aí o STF, então, passou a entender o seguinte, tudo bem, não cabe habeas corpus em punição disciplinar militar, mas se a prisão for ilegal, aí cabe. Então, é um abuso de poder. é um abuso, é onde você vai ver abuso de poder. Então, se a prisão militar for ilegal, caberá habeas corpus. Tá? Então, exemplo, tá?
O cara chegou, engomadinho lá, fardado, bonito, chegou na hora, tá lá, sentido. O tenente olha pra ele, ó, você tá preso. Cabe habeas corpus? Calma. Cabe, o cara não fez nada de errado, ilegalidade. Agora, o cara chegou mulambão, chegou atrasado, farda toda amassada, ainda levou o papel da Xerox pra casa, prisão. Na hora, cabe habeas corpus? Não, o cara errou, né? O cara cagou habeas corpus, tá? Segunda situação. Duvido, mas se você fizer, tira uma foto e posta lá, vai ser bom. Ai, da Xerox. Aí, desafiador agora, hein? Ó, da máquina de Xerox, tira lá da... Xerox é. Ó, segunda regrinha importante aqui para a prova. Não cabe habeas corpus quando a punição ela é pecuniária, dinheiro, multa, tá? Não cabe habeas corpus quando a pena é de multa. Lembra daquela questãozinha que a gente viu da multa lá no Revisão de Questões sábado? Fodaracha aquela questão. Então não cabe habeas corpus em pena de multa, tá? Por quê? Porque a multa não restringe locomoção. No mesmo sentido, não cabe habeas corpus em PAD, procedimento administrativo disciplinar. Então, você está respondendo um procedimento administrativo disciplinar, foi punido, vou entrar com habeas corpus. Não cabe. Porque o final do PAD não gera restrição da liberdade de locomoção. Tá? Terceiro, esse aqui foi bom porque a Dilma reacendeu a discussão. Não cabe habeas corpus em processo de impeachment. Tá? Então, o cara sofrendo impeachment, vou entrar com habeas corpus. Não cabe. A locomoção tá onde? Não, a Dilma sustentou que ela estaria impedida de ir e vir para o Palácio Planalto. Não pode. Sim. Não, é porque a liberdade de locomoção como se diz, é um direito que ela pode ter uma puta abrangência, né? Uma puta amplitude. Vai depender muito da interpretação. Agora, esses aqui, beleza? Tranquilo? Agora, a questão mais top de prova é que eu vou falar agora. Olha que top. E aí é onde não faz o sentido, presta atenção. O habeas corpus, ele é o remédio adequado quando houver quebra do sigilo da comunicação telefônica ilegal. Olha que viagem. Como assim? Exato, é por isso que essa questão é top. Ó, quebrou sigilo da comunicação telefônica ilegal, remédio habeas corpus. Aí de vocês me errarem, isso é uma questão de prova. Agora, pode ter certeza que isso aqui é só para nata, só os tops, para pegar essa questão aqui. Por quê? Porque não é o provável, não é razoável, tipo, não é o natural. Então, restringiu, houve quebra o sigilo da comunicação telefônica ilegal. Remédio, habeas corpus. Mas aí você falou assim, como assim? Por quê que é o habeas corpus? Vamos lá. Retomando a aula, hein? Você tem que fazer uma conexão do direito como um todo aqui. O que nós vimos lá? Para quebrar sigilo da comunicação telefônica, eu posso fazer isso por qualquer motivo? Não. Só quem pode fazer? O juiz. Quando? Investigação criminal, instrução processual penal. O que eu tenho aqui? Um crime. Eu tenho que ter crime. Se eu não tenho crime, não tenho o motivo para quebrar sigilo de comunicação telefônica. Se eu tenho um crime e quebro o sigilo ilegalmente, corre o risco de eu ser preso? Sim, por isso que o habeas corpus é um remédio adequado. Porque existe o risco de gerar restrição da minha liberdade de locomoção. Olha que top essa questão. Essa é animal. Essa é animal. Agora, olha só. O habeas corpus seria uma pessoa que está Sendo investigada. Sim, quem está tendo o direito restringido? Quem está sendo investigado. Se eu estou sendo investigado, Não tá na iminência, iminência né? de ser preso. Se eu estou sendo investigado, instrução processual penal ou investigação criminal, quebra o sigilo da comunicação telefônica, o risco da minha liberdade de locomoção ser restringida existe. Só que a quebra do sigilo foi ilegal. Tipo, não foi o juiz que mandou, foi o delegado que quebrou o sigilo. Ilegal. Qual que é o remédio que eu entro? Habeas corpus. Então, antecipando a liberdade de locomoção que pode ser restrita. Exatamente. Essa é top. Porque você vai entrar um preventivo aqui, um habeas corpus preventivo. Essa questão é topíssima, tá? Cuidado com ela. Essa mesma análise o STF fez em relação à inserção de provas ilícitas no processo. Então, inseriu prova ilícita no processo com o risco de gerar prisão do cara, habeas corpus você vai conseguir impugnar essas provas. Agora, é o natural? É o lógico? Não é. Por isso que são questões maravilhosas. Mas é que você tem que
Você tem que ver a essência dele lá. E você tem que estar atualizado com o STF também para você ver, tá? Questãozinha bem top aqui para sua prova. Beleza? Topíssimo aqui. Dúvidas sobre habeas corpus? Segundo remédio, habeas data. Vamos ver agora o habeas data. Mais um remedinho aí top para a sua prova. Habeas data. O habeas data, ele aparece aí no inciso 72 e ele diz assim, ó: conceder-se-á ao habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e a linha B, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Habeas data. Beleza? Queridos, vamos lá. Qual o direito o habeas data protege? Liberdade de informação. Tá? Liberdade de informação. E aí, a Constituição Federal trouxe aí duas possibilidades de utilização do habeas data. Eu posso utilizá-lo para conhecer a informação e eu posso utilizá-lo para retificar a informação. Então, pedir informação, não me deram, eu quero conhecer, cabe ao habeas data. Ou então eu quero corrigir informação. A informação que está lá no banco de dados está errada. Não retificaram, habeas data. E existe uma terceira causa para o habeas data que não está aqui, está na lei, que é para você inserir novas informações no banco nos assentamentos funcionais, que eles chamam. É muito comum para servidor público, tipo, o servidor faz uma pós-graduação e a pós-graduação vai dar um aumento na remuneração dele. Então ele quer inserir esse dado lá. Tá? Aí ele entra com um habeas data. Tá? Então, aqui nós temos alguns pontos que são chaves para o cabimento do habeas data e para as questões de prova que você tem que ter cuidado. Primeira questão. Para caber o habeas data, a informação tem que estar em um banco de dados público ou de caráter público. Tá? Então, banco de dados público ou de caráter público. Então, mesmo o banco de dados privado, se o banco de dados tiver caráter público, cabe habeas data. Ok? Segundo, só cabe habeas data para conhecer a informação do próprio impetrante. Então é muito comum em prova eles trazerem lá assim, cabe habeas data para conhecer a informação do impetrante ou de terceiros. É errado. Briguei com a vizinha, ela não quer falar comigo, vai estar com habeas data. Não. Só para conhecer a informação do próprio impetrante. Ok? Terceiro detalhe. Para entrar com habeas data, eu preciso provar a chamada negativa administrativa. Significa que eu tenho que ter pedido a informação administrativamente, ela foi negada ou presume ser negativa quando houver excesso de prazo. Olha que top. Tipo, o cara pediu informação, já faz 60 dias não vem informação. Não é razoável, então cabe habeas data. É a presunção da negativa. E aí, negou, comprovei isso, aí eu entro com a ação. Quarto detalhe, o habeas data é uma ação gratuita. Então, tanto o habeas corpus como o habeas data são gratuitos. Cuidado para não confundir, porque você está vendo que tem uma semelhança entre habeas corpus e habeas data, que é na gratuidade. Mas o habeas data precisa de advogado. Então, o habeas corpus não precisa, mas o habeas data precisa. Então, cuidado para não trocar isso aqui, porque às vezes em prova, eles adoram trazer essa pegadinha lá. Fala assim, o habeas corpus e o habeas data não precisa de advogado. É errado. O habeas data precisa. Beleza? Tudo bem? Matamos mais um remédio. Terceiro remédio, mandado de segurança. Remédio aí amigo do concurseiro, né? Mandado de segurança. É aquele remédio constitucional que a gente entra quando algum direito nosso aí no concurso público foi ferido e tal. Vamos lá. Inciso 69 e inciso 70. São dois incisos que estão no artigo 5º que vão falar do mandado de segurança. O 69 do mandado de segurança individual,
o 70 do mandado de segurança coletivo, tá? O 69 diz assim: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Esse é o 69. Queridos, inciso 69, mandado de segurança protege qual direito? Qual direito? Direito líquido e certo. Direito líquido e certo. Direito líquido e certo. Direito líquido e certo. Aí vem na tua prova assim: o mandado de segurança protege qualquer direito líquido e certo. Certo ou errado? Errado. Não é qualquer direito líquido e certo. Ele não vai proteger o que é amparado por habeas corpus ou habeas data. Então é direito líquido e certo não amparado por habeas corpus e não amparado por habeas data. Tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Que se o direito que está sendo restringido é de locomoção, não cabe mandado de segurança. Por mais que a questão da prova coloque lá para você, direito líquido e certo. E porque às vezes a pegadinha da prova ele coloca lá, o direito líquido e certo de locomoção. Opa, não é mandado de segurança, é habeas corpus. Para ser mandado de segurança, não pode caber habeas corpus e não pode caber habeas data. Ou seja, o direito líquido e certo não pode ser de locomoção e não pode ser de informação. Tudo bem? E aí, qualquer direito líquido e certo que não seja de locomoção e informação, remédio, mandado de segurança. Para caber o mandado de segurança, ele também tem que ter abuso de autoridade, você tem que comprovar que houve abuso de poder, houve abuso de autoridade, houve ilegalidade naquele ato. E você entra com mandado de segurança contra o ato de uma autoridade, que pode ser pública ou privada, tá? É onde você vai atacar. Quando a gente diz que o mandado de segurança não cabe quando couber habeas corpus e habeas data, a gente se refere aqui ao caráter subsidiário do mandado de segurança. Então, o mandado de segurança é uma ação subsidiária. Ela só cabe se não couber habeas corpus e habeas data. Por isso que a gente disse que ela é subsidiária. Beleza? Outro detalhe, mandado de segurança tem prazo. Ele tem um prazo que é um prazo decadencial. Guarde isso. Decadencial. Prazo decadencial de 120 dias. 120 dias. A pegadinha aqui pode mudar a data, a FCC já fez isso várias vezes, ou pode mudar a natureza do prazo, colocando ele como prazo prescricional. É uma outra pegadinha também. Então, se colocar prescricional lá, marque errado, é decadencial. Não te interessa. É tipo assim, mais ou menos. Tô brincando. É assim, o que é... Existe um livro de 1.500 páginas que explica a diferença de prescrição e decadência. Eu até te indico que você pode ler ele. Mas a diferença é tão idiota. Porque assim, qual a diferença de decadência e prescrição? Quando a lei falar decadência é decadência, quando a lei falar prescrição é prescrição. Qual que é o efeito que os dois causam? Em linhas gerais, perda do direito. Tá? Então, por exemplo, 120 dias decai o direito de usar o mandado de segurança. Entendeu a ideia? Então, tudo que aparecer assim, ó, decai ou prescreveu o seu direito. O que aconteceu quando a gente fala que prescreveu o direito? Você não tem mais. Entendeu? Mas uma diferença simplesinha assim é que, tipo, a decadência, ela vai tirar o seu direito ao mandado de segurança, não o direito em si. Então, eu posso brigar, né, por aquele direito lá, entendeu? Por outras formas, sem ser... Mas isso fica para o processo civil quando vocês tiverem aula de processo civil em breve. Tá? Daqui a umas 2 semanas a gente já começa, volta aí, ritmo, processo civil, tributário, previdenciário, penal, processo penal. Se prepare, eleitoral, o bicho vai pegar. Beleza até aqui? Beleza, já sei do mandado de segurança, já sei da sua regra geral. Vamos agora dar uma olhada no mandado de segurança coletivo, que é o que mais cai em prova.
O mandado de segurança coletivo, que está no inciso 70, você tem que lembrar dos legitimados, que são aqueles que podem aí entrar com o mandado de segurança coletivo. Então, o mandado de segurança coletivo não é qualquer pessoa que pode entrar. E ele diz assim, ó, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação, legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Beleza? Então aqui, meus queridos, a questão que sempre cai em prova é desses legitimados para entrar com mandado de segurança coletivo. Às vezes a questão de prova vai cobrar só isso, ou ela pode cobrar também um caso concreto onde você tem que fazer a análisezinha lá. Aí você tem que ter cuidado. Partido político, é qualquer partido político? Não. Não. Tem que ter representação no Congresso Nacional. Eu já sei que o Congresso é Câmara e é Senado. Pergunta de prova. Se é Câmara e Senado, precisa ter representante nos dois ou basta em um? Os dois. Hã? Os dois, ele fala Congresso. Basta em um. Questãozinha que já vem em prova, hein? Prova é isso, basta em um. Então, representação no Congresso é em qualquer uma das casas, basta um representante. Outro ponto. Ele falou assim, organização sindical, entidade de classe e associação. Legalmente constituída e funcionamento há pelo menos 1 ano. Este requisito de 1 ano só se aplica às associações. Tá? Então, se na tua prova ele mudar a ordem, tipo colocar associação primeiro e colocar depois organização sindical, entidade de classe, legalmente constituído e funcionamento há pelo menos 1 ano, a questão está errada. Tá? Entretanto, aqui eu preciso abrir um parênteses para mencionar uma questão que a FCC trouxe em 2010, eu acho. Que é uma questão filha da mãe da FCC. Que não revela o posicionamento da FCC, mas eles não anularam. Mas eu preciso trazer para você, porque talvez você faça ela em casa. O que eles fizeram? Foram concurso do INSS. Eles colocaram assim, a entidade sindical para entrar com mandado de segurança coletivo precisa estar em funcionamento há pelo menos, letra A, 1 ano, letra B, 2 anos, letra C, 3 anos, letra D, 4 anos, letra E, 5 anos. Resposta certa, letra? Então, era a letra A, 1 ano. Mas uma merda. Não é exigido o requisito de 1 ano para organização sindical e entidade de classe. O requisito de 1 ano só se exige da associação. Isso é consolidado. Tá? Consolidado. Então, mesmo a FCC tendo trazido essa questão ali, não anulando ela, porque ele colocou o requisito de 1 ano para uma outra instituição, era a única resposta provável, porque era o único número que tinha no texto constitucional, era 1. Então, se cai uma questão como essa novamente, pelo amor de Deus, gente, ainda que você recorra depois, marque 1. Né? Lembra do 1. Mas lembre também que só se aplica às associações, não pode vacilar aqui. Tá bom? Questãozinha top para a prova. Associações é só em defesa dos membros da associação, ou eles podem entrar com uma segurança? A associação entra em favor dos seus membros. Partido político, filiados. Vão entrar sempre a favor dos seus titulares ali, de quem eles representam, né? Seria essa a ideia. Tá? Beleza? Só um detalhe aqui interessante. Lembra quando a gente estudou direito de associação e a gente viu que o direito de associação ele requeria expressa autorização para representação judicial ou administrativa. Lembra disso? Tem que ter expressa autorização? Precisa de expressa autorização para o mandado de segurança coletivo? Não. Então, para a associação entrar com mandado de segurança coletivo, não é necessária expressa autorização. Beleza? Cuidado com isso, que isso aqui é bem top para a prova. Posso avançar? Tá? Tranquilo? Acabamos o mandado de segurança. Cuidado com ele. Mandado de injunção. Mandado de injunção, remédio previsto aí no inciso 71. E ele diz assim, ó, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Mandado de injunção. Queridos, pergunta de prova.
Para que o mandado de junção serve? Ele protege qual direito? Está vendo? Olha só que interessante. Quando eu perguntei a habeas corpus, todo mundo falou liberdade de locomoção. Quando eu falei habeas data, todo mundo falou liberdade de informação. Quando eu falei mandado de segurança, todo mundo falou direito líquido e certo. Aqui cada um fala uma coisa. E por quê? Porque o mandado de junção ele é esquisito. Então, tipo assim, é natural as pessoas falarem, não entender, né? Ou então ficar, bem, veja bem, né? Mandado de junção. Então, vamos entender o mandado de junção, porque para entendê-lo agora é profundo, você tem que fazer uma análise aqui, tá? Então, atenção agora. Mandado de junção, ele vai atacar a chamada síndrome de inefetividade da norma constitucional. Olha que bonito isso aqui para um discursivo, hein? Síndrome da inefetividade da norma constitucional. Algumas normas constitucionais, para produzirem efeitos, elas dependem de norma regulamentadora. Chamamos essas normas de eficácia limitada. Limitada é aquela que depende de lei para produzir efeitos. Então, o mandado de injunção, ele serve apenas quando a norma for de eficácia limitada. Essa é a primeira conclusão que você já pode ter e que vai cair na sua prova. Porque a norma de eficácia limitada, ela depende de lei. Se não tiver lei, eu não consigo exercer o direito. Se eu não consigo exercer o direito porque falta norma regulamentadora que está me impedindo, eu entro com mandado de injunção. Então, para que serve o mandado de injunção? Para suprir a falta de norma regulamentadora, que torna inviável o exercício dos meus direitos. Então, o mandado de injunção serve para isso. Eu quero exercer um direito que está numa norma de eficácia limitada, mas ela não está regulamentada, e aí eu fico impedido de exercer o direito. Remédio que eu entro, mandado de injunção. Ficou claro isso aqui? Tá? Então, muito cuidado, porque esse remédio é muito especial, muito interessante e difícil de você compreender às vezes, por isso que é ralado. Então, na pior das hipóteses na prova, você vai acertar ele lembrando que esse é o único que você não entende, entendeu? Fala assim, os outros eu entendi, esse aqui eu não entendi, pronto, acerta a questão da prova quando você lê lá, fala assim, esse é aquele que eu não entendo. E aí, você tem que estar atento também, porque ele menciona aqui, né? Ele fala, ó, que impede o exercício de direitos. E aí ele coloca aqui, exercício de direitos e liberdades constitucionais, prerrogativas da nacionalidade, soberania e cidadania. É bem abrangente, né? Bem abrangente. Mas são esses direitos aí que se forem infringidos, mandado de injunção. Aprofundando agora. O STF tem um entendimento de que toda vez que alguém entrar com mandado de injunção, ele tem que fazer alguma coisa para resolver a vida do cara. E aí o STF passa a adotar a chamada teoria concretista. Teoria concretista. Então, teoria concretista é a teoria que o STF utiliza quando ele julga o mandado de injunção. E o que diz a teoria concretista? Diz que o STF vai concretizar o direito no caso concreto. Então, eu entrei com um pedido, falo assim, ó, estou querendo exercer esse direito, mas falta norma regulamentadora. O STF, tá, filho. Então, exerce o direito desse jeito. Então, ele concretiza o direito no caso concreto. Eu não achei nada mais didático para explicar o que é teoria concretista do que isso. Entenderam aqui? Então, teoria concretista concretiza o direito no caso concreto. Beleza? Só que o STF adota duas correntes dessa teoria. A teoria concretista no STF, ela pode ser teoria concretista geral e teoria concretista individual. Simples. Se a teoria concretista, o STF concretiza o direito no caso concreto, se ela for geral, ele vai concretizar o direito no caso concreto para geral. Se é individual, ela concretiza o direito no caso concreto só para quem entrou com a ação. Eu vou trazer dois exemplos. Dois que podem cair os exemplos em si na prova, porque os dois são questões da sua prova, né? Ou eles, só para você entender também. Então, um exemplo agora da teoria concretista geral. Greve dos servidores públicos. Artigo 37 diz que o servidor público tem direito de fazer greve nos termos da lei. Norma de eficácia
limitada. Não existe a lei. Eu sou servidor público, quero exercer o meu direito e não consigo porque falta lei. Qual que é o remédio que eu entro? Mandado de injunção. Só que algumas associações de servidores entraram com mandado de injunção. E aí o STF julgou e deu efeito para todo mundo. Então um grupo entrou, mas o benefício da greve do servidor público é para todos. Teoria concretista geral. Ele concretizou o direito no caso concreto e deu efeito para geral. Beleza? Se a banca quiser ser um pouco mais precisa, ela pode utilizar um termo em latim aqui para significar o geral, tá, gente? Chama-se erga omnes. Erga omnes. Tá? Então, quando você vê no direito, e isso aqui pode aparecer em qualquer matéria do direito, tá, gente? Então, ó, quando você vê no direito assim, efeito erga omnes, significa efeito contra todos. Significa que o efeito é geral, todo mundo vai se beneficiar dele. Efeito erga omnes. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha entendido. Já tinha ouvido falar e não tinha entendido, é natural. Parece um monstro mesmo quando você vê. Né? Erga omnes erga omnes, na verdade é contra todos, né? E aí o individual agora, um exemplo da teoria concretista individual. Tem um dispositivo também do servidor público, que está previsto no artigo 40, que nós vamos estudar, que é a aposentadoria especial do servidor público. O que acontece? Uma enfermeira, ela queria se aposentar. E tem uma aposentadoria especial para quem exerce atividade que coloca a saúde em risco. Só que esta norma é de eficácia limitada e não foi regulamentada. Aí a enfermeira queria se aposentar, mas estava sendo impedida de se aposentar. O que ela fez? Mandado de injunção. Aí o STF falou, não tem lei, filha. Então, enquanto não tiver a lei, você pode se aposentar nos mesmos termos da iniciativa privada. Ele concretizou o direito, no caso concreto, mas deu efeito apenas para ela. Concretista individual. Entenderam? Acabou que o STF ampliou esse efeito porque criou súmula vinculante. Partindo desse julgamento. Mas essa questão da enfermeira, já caiu até na VUNESP. Já caiu em várias provas a questão, várias provas. Entendeu? Quando eu falo que caiu até na VUNESP, gente, significa, a prova da VUNESP é uma prova de um nível um pouco mais simples. Então, se caiu numa prova da VUNESP, ela cai, tranquilamente no FCC, no CESP da vida, com muita tranquilidade, tá? Se a banca quiser complicar um pouco a tua vida, ela coloca um termo em latim. Então, onde tem individual, ela vai colocar inter partes. Inter partes. Inter partes significa entre as partes. Significa que o efeito é só entre as partes. Então, são dois efeitos opostos, entende? Quando o efeito é erga omnes, a pegadinha da prova é dizer que ele é inter partes. Se for inter partes, ele vai dizer que é erga omnes. Estamos entendendo até aqui? Sim. Tudo bem? Tá, gente. Agora nós temos um problema. Em 2016, entrou em vigor pela primeira vez na história desse país a lei do mandado de injunção. Não existia. E esse posicionamento do STF é antes da lei. Ok? E a lei resolveu o problema do efeito. Criou uma regra. Então, prestem atenção, porque isso aqui, a gente está esperando para ver como que as bancas vão começar a trabalhar em cima. Porque a maior parte das questões de prova sobre mandado de injunção vão vir em cima. As questões difíceis, né? Vão trabalhar isso aqui. Mas as questões mais modernas tendem a trabalhar o texto da lei. Então, olha só, isso é o que o STF pensa. Agora, vamos ver o que a lei diz. Tá? O que a lei do mandado de injunção diz? Que a lei 13.300. 13.300, que é a lei do mandado de injunção. A lei, ela trouxe duas grandes conquistas aí para o mandado de injunção que devem cair nas provas, tá? A primeira grande questão que a lei trouxe é em relação ao efeito. Então a lei acabou com essa necessidade do STF se posicionar em termos de efeito. Mas ela não criou nada, ela só repetiu o posicionamento do STF.
Então a lei olhou e falou assim, o STF teve uma boa ideia. Então, o que a lei passa a dizer? O efeito em regra, é interpartes. Então, em regra, se cai na tua prova assim hoje, qual que é o efeito em regra do mandado de junção? Interpartes. Então, quem entra com mandado de junção beneficia a si mesmo. O efeito é só para quem entra com a ação. Todo mundo compreendeu isso aqui? Sim, a regra é essa. A regra é essa. Mas existe, obviamente, a exceção na própria lei. E a exceção vai dizer que o efeito é o quê? Erga omnes. Então, no fundo, ficou a mesma coisa. Só que é importante aqui, porque a lei, ela disse o quê? Que pode ter o efeito interpartes ou erga omnes. Tanto faz. Né? Só que, quando a lei diz que a regra é interpartes, isso aqui se torna uma boa questão de prova. Porque ele pode colocar na tua prova lá, o efeito do julgamento do mandado de junção, em regra, é só para as partes. Ó, topzera. Ou então ele pode sacanear e falar assim, o efeito do mandado de junção, em regra, é para todo mundo. Não. Entendeu? Então daqui pode nascer uma questão muito legal de prova. Tá? Porque isso é o que está na lei agora. Ficou claro isso aqui para vocês? Mas a melhor questão que pode vir na tua prova é essa agora aqui, olha só. Né? A melhor questão aqui agora é a inovação que a lei trouxe. Cara, essa questão é muito boa. Ó, essa questão é tão boa, que quando eu estava dando aula para a OAB, depois que essa lei saiu, eu falei, gente, vai cair na segunda fase. Caiu, foi a peça da segunda fase. De tão boa que a questão é. Sobre o mandado de injunção coletivo, tá? Mandado de injunção coletivo. Você percebeu que a Constituição não falou nada de mandado de injunção coletivo, ok? Mas a lei fala. E antes da lei, já se usava o mandado de injunção coletivo. Antes da lei, quem podia entrar com mandado de injunção coletivo? Os mesmos legitimados para entrar com mandado de segurança coletiva. Quem são os legitimados para entrar com mandado de segurança coletiva? Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída e funcionamento há pelo menos 1 ano. Tudo bem? Então, antes da lei, só essa galera podia entrar. Com a lei, esse rol aumentou. Olha que questão linda de prova. Então, quem pode entrar com mandado de injunção coletivo? Primeiro, permaneceu os legitimados do mandado de segurança coletivo. Então, os legitimados para o MS coletivo. Tá? Então, permanece os legitimados do mandado de segurança coletivo, que aí você tem que lembrar quais são, tem que decorar eles. E entrou mais 2 legitimados. E aqui está a questão topíssima de prova. Porque ele pode cair aqui, mas pode cair também nas atribuições dessas instituições que também está no seu edital. Né? Que é o Ministério Público. Ministério Público. E a Defensoria Pública. Olha que top isso aqui. Então, são 2 novas atribuições institucionais para esses órgãos aí que são tão importantes no Brasil hoje, que tem tudo a ver com concurso na área do Poder Judiciário. Então, se você vai fazer um concurso hoje para TRT, TRE, TRF, tanto faz, velho. Fazer concurso, vai cair funções essenciais da justiça? Vai. E na hora que cair isso lá, tá uma puta questão aqui. Vai cair direitos fundamentais? Vai. Aqui é uma puta questão. Essa questão é maravilhosa. Tá? Então, legitimados para o mandado de junção coletivo, os mesmos legitimados para o mandado de segurança coletivo, Ministério Público e Defensoria Pública. Beleza? Dúvidas aqui? Ó, questãozinha linda para vocês. Tema super atualizado em primeira mão para vocês. É muito melhor que a Netflix, velho. E bom. Eu estou inconformada porque eu tive várias aulas desses temas e nunca nesses detalhes, nesse nível de detalhes. O que acontece?
Eu faço muita prova, eu faço muita questão. A minha vida é questão, eu faço questão. Então, quando eu vou fazendo questão, eu vou fazendo as questões das provas. Aí, ó, de tempos em tempos eu faço uma reciclagem. Aí eu faço questão nova. Aí quando eu tô fazendo questão nova, eu olho lá e falo assim, nossa, olha que perguntaram, filho da puta, cara. Perguntaram um negócio que eu nunca falei em aula. Aí o que eu faço? Ensino a aula. Bom. Então, a diferença, a minha aula, ela é baseada em questões, não no que eu sei. Porque o que eu sei pouco importa para vocês, não é isso que vocês estão buscando aqui. Vocês estão buscando o quê? Acertar questões. Então isso aqui é... E aí, às vezes, você vai encontrar, por exemplo, alguém que quer dar aula daquilo que sabe, né? E tipo, aí você não resolve tua vida, você tem que resolver tua vida. Então, resolver tua vida é, cara, questão. Isso aqui tudo é questão topíssima de prova. Tá? E aí, ó, você vê, a gente trabalha o básico? Trabalho o básico, tem um simplesinho, o texto lá, tá, beleza, é o simples, tá, pode cair? Pode, vai mudar a tua vida? Vai. Mas se cai uma dessa aqui, não é para todo mundo, uma questão dessa aqui não é para todo mundo, é só para nata mesmo, questão top. Beleza? Tranquilo? Podemos avançar? Tá? De mandar junção, só isso que eu queria dizer para vocês, tá? Do mandar junção. E é legal, porque, tipo assim, quando você vê, ó, quando eu tinha aula de mandar junção, velho, mandar junção você falava em, sei lá, 30 segundos, porque ninguém nem entendia mandar junção. E hoje é bom para cair em prova, tá? A gente fez várias questões aqui, sempre tá caindo pelo menos ali a do texto constitucional, FCC gosta. Beleza? Vamos para o último remédio constitucional agora, ação popular. Ação popular. Ação popular que está prevista no inciso 73 do artigo 5º. Ação popular, inciso 73 do artigo 5º. Ele diz assim, ó. O inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, a primeira coisa que tem que se deter no texto puro da Constituição Federal, porque é pergunta clássica de prova, tá? Mas, nós precisamos entender aqui algumas características da ação popular. A ação popular, mesmo estando no artigo 5º, como um direito individual, ele é claramente uma expressão dos direitos políticos. Então, por exemplo, o CESP já trouxe questão clara, dizendo assim, ó, são direitos políticos. O voto, a ação popular, é normal. Questão clarinha, colocando lá. E ninguém errou porque falou, não, a ação popular é direito individual, não é direito político. Não, ele é uma expressão clara dos direitos políticos. E por quê? Porque a titularidade desse remédio é exclusiva de quem tem direitos políticos, que é o cidadão. Então, na hora da sua prova, apareceu questão de ação popular, você já tem que buscar logo. Ele está falando quem que pode entrar. Tem que ser o cidadão. E o cidadão é titular de direitos políticos. Beleza? Então, se cai na tua prova, qualquer pessoa do povo pode entrar com ação popular? Não. Qualquer brasileiro? Não. Não. Qualquer maior de idade? Não. Não. Tem que ter direitos políticos. Agora, olha que perguntinha boa. Menor de idade pode entrar com ação popular? Pode. Se tiver já. Pode? Lógico que pode. Porque eu posso ter direitos políticos a partir dos 16. Então pode. Essa aqui é top, hein, gente? Atenção. Ministério Público pode entrar com ação popular? Pode. Lógico que não, Melinda. O Ministério Público não é cidadão, né? O Ministério Público não é cidadão. Só pode entrar com ação popular quem é? Cidadão. Tem que ter direitos políticos, Então, mas qual que é o nome da ação que o Ministério Público entra quando ele quer fiscalizar? A mesma coisa que a ação popular serve? Não. É uma ação que a gente vai estudar lá na frente quando a gente falar de funções essenciais da justiça. E que sempre, cara, sempre as bancas gostam de trocar. Ação civil pública. Então eles adoram trocar, velho. É fácil o cara enganar o bisonho do aluno lá. Ele troca ação civil pública e ação popular na hora da prova. Ação civil pública, só o Ministério Público, quer dizer, não é só o Ministério Público, tem outras instituições que podem, mas o Ministério Público ele pode entrar com essa. Ação popular, só o cidadão.
tá? Porque tem que ter direitos políticos, beleza? E ele é um direito político por quê? Porque ele também é utilizado como ferramenta de fiscalização do poder público. Então, quando se entra com a ação popular, o objetivo é fiscalizar o poder público. Eu quero fiscalizar como que o poder público está mantendo toda a estrutura do meio ambiente, patrimônio histórico-cultural, né? Moralidade administrativa. Então, por que todo mundo vendo a zona todo o Brasil? Por que ninguém entra com a ação popular? Porque ninguém conhece. A ação popular serve para você fiscalizar a moralidade administrativa. Se eu vou para a rua dizer, ó, o cara é ladrão, por que você não entra com a ação popular? Você sabe que o cara é ladrão? Qual que é a prova que você tem? Por isso que não entra com a ação popular. Tem que ter prova. E por quê? Porque a Constituição fala que quem entra com a ação popular fica isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Mas, desde que você entre de boa fé. Se você entrar de má fé, você tem que pagar. Tá? Então, questãozinha bem top aqui que pode aparecer na sua prova sobre ação popular também. Beleza? Ação popular aconteceu lá no Parque Augusta. Uma galera se juntou e fez lá, entrou uma ação. E um detalhe, tá? Eu falei aqui o negócio do Ministério Público. O Ministério Público não pode entrar com ação popular. Mas, se o autor da ação popular desistir da ação, o Ministério Público pode catar ela e dar prosseguimento. Olha que top isso aqui. Então, o Ministério Público não pode entrar com ação popular, porque ele não é o titular, porque ele não é cidadão. Mas ele pode dar prosseguimento caso o autor desista da ação. Beleza? Então, bastante foco aqui nos elementozinhos que a Constituição traz sobre a ação popular, porque ela é ótima para ser trabalhada na sua prova. Show de bola? Beleza? Matamos aqui? Desta forma, neste momento, a gente encerra o artigo 5º da Constituição Federal, que é um dos artigos mais importantes para a sua prova. E, velho, com certeza absoluta, ele estará lá, vai ter questão, e você pode ter questão de todo jeito. Então, o seu estudo, o que você tem que fazer? Leitura da Constituição, é aqueles 3 passos que eu fiz no primeiro dia de aula. Leitura da Constituição, leitura do material para entender o que a Constituição quer dizer e exercício. Leitura da Constituição, leitura do material, exercício. Tá? Fazendo esse tripézinho aqui, você com certeza vai arrebentar na sua prova aí, com certeza absoluta. Show de bola? Ó. Olha só. Nós tivemos assim vários desafios com matéria de processo civil. Tive 2 professores que me deixaram na mão e obviamente que eu jamais vou expor eles aqui por uma questão ética da minha parte, mesmo eles não tendo sido éticos comigo. Mas faz parte do mercado, né? E com edital aberto, que foi mais difícil para mim ainda, porque com edital aberto, assim, eu não gosto de brincar com o sonho das pessoas. E, cara, quando alguém brinca com os meus e está brincando com meus alunos, eu fico muito puto. Mas eu consegui um cara foda de processo de trabalho que vai me dar uma puta mão agora nessa reta final, que é o professor Douglas Caetano, tá? O único problema é que ele falou, Daniel, eu não tenho agenda. E aí, para que vocês tenham uma aula foda, top, até a prova TRT15, o que nós vamos ter? As aulas de teoria dele precisarão ser num outro horário, que vai ser às 10 horas da noite, que eu vou colocar na área do aluno para vocês. A primeira é nessa sexta. Então, vocês vão ter aula. Vejam, esse é um momento que a gente está vivendo por conta dos editais que saíram tudo junto. E aí, tipo, eu não queria que saísse tudo junto, queria que demorasse para a gente ir tranquilo, mas não tem como ficar tranquilo quando a vida não está sendo tranquila com a gente, não é verdade? Então a gente vai se adaptando. Então, na sexta vocês vão ter aula normal, com a matéria lá, que eu não lembro se é o Cris. Hã? Administração, isso mesmo. E aí às 10 entra o professor Douglas Caetano, é o tempo de você sair, tomar um café, jogar água no rosto e voltar. Eu acho que vale muito a pena, porque tipo assim, vai ser processo de trabalho, e aí ele vai trabalhar processo de trabalho, na teoria ele vai trabalhar, serão 4 dias de teoria, para a gente conseguir ver a teoria de uma forma bem top, para você chegar bem na prova lá, mas vai ser nesse horário especial. E os revisandos, e vai ter 3 aulas de revisando que já estão agendadas nos sábados. Então sábado agora já vai ser o primeiro, tá? Foi a melhor forma que a gente conseguiu, realmente foi uma situação muito inusitada e assim, toda vez que eu enfrento um desafio como esse, um problema como esse, eu busco soluções. Meu foco é sempre solução, não fico muito me perdendo em problema. Porque se você se perde em problema, você não acha soluções. Então a gente achou uma solução
não é a melhor, não é da forma como eu tinha idealizado, como também não tinha idealizado os dois digitais vindo juntos, mas vieram. E aí quando vem, você tem que se portar diante dele e ir para cima e foda-se, vamos para cima. O divã que eu gravei hoje no canal do YouTube, convido vocês a assistirem depois a reflexão, mas é como eu me senti nos últimos tempos. Eu me senti tendo que trocar o pneu furado do carro com o carro em movimento. Né? E aí é foda, porque você, tipo, o carro não pode parar o carro, porque, pô, tô com 2 digitais aí estourando, né? Da PC, a galera da PC ali que tá louca, inflamada aqui também. Mas a gente conseguiu remediar dessa forma. Então, sexta agora é a primeira aula, eu convido vocês, inclusive a galera do online que estiver assistindo, vem assistir a aula, professor Douglas Caetano. Vem mesmo, vem de casa, vem pra cá. Pô, tem nada pra fazer de madrugada. Pô, vem, beleza, de 10 a 1 hora da manhã, vamos assistir a aula. Depois como é que eu volto pra casa, Daniel? Uber, né? Ou Uber, ou de carro, pega carona, sei lá, vamos se virar aí e vamos. IDH do Brasil, Aqui é bem tranquilo, dá pra sair de boa aqui em São Caetano é bem tranquilo. E óbvio que aquelas pessoas que não puderem estar aqui, por qualquer motivo que seja, né, vai ter a aula no online lá, gravadinha, bem bonitinha. E no Revisando por Questões, que são os sábados, nós teremos a aula dele aqui com questões, então vai ser bem top aí os 3 sábados que nós teremos. Já estão marcados os próximos 3 sábados com a aula do Douglas Caetano de processo civil, de processo do trabalho. Então nós vamos ter aí uma maratona agora fudidona nessas 3 últimas semanas que estão aí na iminência da prova, beleza? Então conto com vocês, espero vocês aqui, valeu? E até a próxima aula de Direito Constitucional, que eu não sei, eu acho que é semana que vem, ou é amanhã, sei lá. É por aí. Amanhã é matemática, né? Matemática é fácil. Né? Valeu, galera. Beijo, Brasil. Fui!